Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A voz de Enzo Maresca atravessou o mundo ao qualificar o Palmeiras como um time fraco, pequeno e sul-americano, palavras secas como punhais que soaram ainda mais cortantes por serem proferidas no calor de uma coletiva de imprensa. Desde o primeiro instante, as frases reverberaram em Palestra Itália e nas casas de milhões de torcedores que se viram subitamente invadidos por uma tempestade de emoções. A declaração foi um terremoto emocional. Jogadores e comissão técnica, acostumados a críticas técnicas, viram-se diante de um ataque que atingiu não só a parte esportiva, mas a autoestima coletiva construída ao longo de décadas. A sensação foi a de um nó na garganta, cada palavra soou como uma desqualificação do esforço diário, do suor nos gramados, das vitórias de Libertadores e Brasileirão. Para o torcedor, o impacto foi imediato. As redes sociais explodiram em uma mistura de indignação, espanto e tristeza. Mensagens de apoio aos atletas se multiplicaram, ao mesmo tempo que sentimentos de menoridade vieram à tona. Será que somos realmente vistos como pequenos? Esse tipo de questionamento cria um vazio psicológico coletivo, uma ferida aberta que ecoa muito além das quatro linhas. No vestiário, circulou um silêncio pesado. Aqueles que seguem a carreira desde as bases perceberam o tom como uma afronta pessoal. Sabem que o Palmeiras, com sua estrutura e história, resiste a qualquer insinuação de inferioridade. Ainda assim, a insegurança foi instalada. Em um esporte onde confiança pode ser decisiva, o abalo psicológico pode minar rendimento individual e coletivo. A pressão psicológica passou a ser tema nos bastidores. A comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, precisou atuar não apenas no aspecto tático, mas também no emocional. Psicólogos esportivos foram convocados para mediar conversas, ressignificar o discurso do adversário e recuperar o sentimento de orgulho e união. A metáfora de faca na alma não foi exagero. A tensão interna se mistura com a externa. Todo torcedor sentiu o peso de carregar uma missão, mostrar que o Palmeiras não é pequeno. Mas ao mesmo tempo, esse peso provoca um efeito corrosivo. A euforia fácil vira ansiedade, medos que emergem quando algo grandioso é colocado em dúvida. No futebol, a mente influencia o corpo, pernas pesam, passes falham, o último toque escapa. Do lado de fora, surgiram elogios e críticas ao comportamento de Maresca. Parte do mundo do futebol entende que provocações fazem parte do jogo, uma forma de influenciar o rival. Outro tanto vê nas declarações um desrespeito ao futebol sul-americano, a quem ele chamou de fraco. Esse revés cultural potencializou o abalo emocional. Para o palmeirense, do útero à arquibancada, a indignação ganhou contornos quase patrimoniais. Ao mesmo tempo, surge uma chama de motivação. Aqueles três palavrões, fraco, pequeno, sul-americano, ganharam força simbólica. Viraram bandeiras, tatuagens sentimentais que unem a torcida e impulsionam a equipe. Pipocam camisas com frases em tom de deboche, pequeno até, sul-americano e campeão. O insulto virou combustível para uma cruzada de afirmação. Mas dentro do campo, o caminho para transformar a raiva em rendimento é íngreme. O psicológico coletivo precisa ser ajustado. Abordagens pedagógicas ganharam espaço, lembra-se do orgulho de ser verde, das façanhas internacionais, da tradição. São válvulas para escoar a pressão emocional, convertendo tensão em foco. A transformação de medo em coragem passa também por reafirmar identidade, e o Palmeiras respira identidade. Fisicamente, jogadores como Estevão, alvo também de especulações sobre saída para o Chelsea, sentiram um peso extra. O jovem talento, artilheiro do time ao lado de Flaco Lopes, já lida com ansiedade por futuro incerto e agora encara uma explosão emocional criada por Maresca. A sobreposição mental pode refletir no campo em falhas de concentração, atrasos em passes ou hesitações na finalização. No tablado tático, a equipe precisa reagir com frieza cirúrgica. A classificação no Brasileirão de 2025 dá fôlego. O Palmeiras ocupa hoje a quarta posição, com 22 pontos em 11 jogos, rendimento de 66%, atrás apenas de Flamengo,
Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Isso reforça que o time tem respaldo técnico, mas também mostra que cada partida tem peso dobrado. A instabilidade emocional pode custar posições preciosas. O duelo iminente com o Chelsea no Mundial de Clubes soma mais combustível. Do outro lado, Maresca acompanha estrelas europeias, está embebido em confiança e prova disso foi a contratação de João Pedro, livre para estrear já nas quartas. Seu discurso duro tenta marcar território. Veio para desestabilizar o psicológico palmeirense, jogar dúvidas, semear sombra antes mesmo do apito inicial. Nesse cenário, o duelo deixa de ser apenas tático e vira campo de batalhas mentais. Cada olhar, discurso, chamada nas entrevistas e redes sociais ganharam nova dimensão. O peso da palavra se mescla ao peso do uniforme. E é nesse terreno nebuloso que o jogo deve acontecer, estômago apertado, coração acelerado, mente em alerta. Vai vencer quem traduz melhor a pressão em atitude. O que esperar do próximo embate? Primeiramente, uma equipe do Palmeiras reforçada no psicológico. Abel e auxiliares sabem que não basta ter esquema dominante, é preciso nervos de aço. A gestão emocional torna-se peça-chave, discursos motivacionais, liberação de tensão e plena intervenção sobre o estado de espírito são tão importantes quanto treinamentos técnicos. Do lado de Maresca, a estratégia fica evidente, manter o discurso cortante para sacar vantagem mental. A ambiguidade entre provocação e motivação revela mais que arrogância, e sim preparo psicológico. Ele sabe que chocar gera efeito, e reco apenas criando terreno para os pequenos reagirem. Se sua provocação é arma, também é teste. De que fibra são feitos os palmeirenses? Em última análise, o embate será uma guerra de mentes. Quem se mostrará mais resistente? Quem transformará a raiva em fogo competitivo? E quem sucumbirá aos fantasmas criados por uma breve fala? Mais que talento, o que define será a saúde emocional, o equilíbrio entre clareza de propósito e liberdade para jogar. Palmeiras vive um momento singular, líder em fôlego, mas emocionalmente desafiado. A fala de Maresca funcionou como um espelho, refletiu fragilidades e fortaleceu convicções. O campo não perdoa dúvidas, e cada jogador hoje carrega o peso de uma nação em cima, o peso de provar que pequeno não é a palavra para definir gigante. O próximo capítulo está por se escrever nos gramados do Mundial. A principiante ansiedade de Estevão se mistura à experiência de Gustavo Gomes, e a força coletiva será testada. A expectativa hoje não é apenas por um resultado, e sim por uma reação. O que resta em aberto é: será que o Palmeiras vai renascer da crise emocional imposto por Maresca, ou sucumbir antes mesmo do apito inicial? A cada treino, a atmosfera da academia de futebol revela mais do que simples movimentações táticas. O semblante dos jogadores não mente, a concentração, sim, mas também uma tensão que ultrapassa a barreira do normal. A fala de Enzo Maresca, por mais breve que tenha sido, ressoou como provocação direta ao orgulho do elenco, desafiando não só a técnica, mas a própria dignidade do clube. O Palmeiras, historicamente combativo, agora carrega um discurso externo como uma ferida aberta que ainda lateja. Internamente, membros da diretoria têm debatido como blindar o grupo. Conversas com a presidência, conselhos de ex-jogadores e intervenções de profissionais de saúde mental estão sendo feitas com mais intensidade. A palavra de ordem passou a ser resiliência. A cúpula sabe que, para enfrentar o Chelsea com dignidade, é preciso estancar qualquer abalo interno. O risco de entrar em campo motivado demais, emocionalmente desequilibrado, também é uma ameaça real. Torcedores organizados marcaram presença em treinos abertos com faixas que ironizam Maresca, transformando a dor em zombaria. Frases como "pequeno é quem se esconde na arrogância" e "gigante na alma" tomaram conta dos muros e arquibancadas. Esse movimento de apoio fortalece o elenco, mas também cria um senso de obrigação que, se mal administrado, pode gerar ainda mais ansiedade nos bastidores. A imprensa esportiva brasileira e internacional seguiu dividida. Alguns jornalistas criticaram a forma como Maresca escolheu se expressar, considerando suas palavras como desrespeitosas e desnecessárias. Outros, porém, apontaram a entrevista como parte de uma estratégia legítima para desestabilizar o emocional do adversário. Fato é, as palavras do treinador do Chelsea geraram efeitos além das quatro linhas,
E o futebol, como todos sabem, é jogado com o coração e com a mente. Nas redes sociais, as hashtags em defesa do Verdão dominaram os assuntos mais comentados. Jogadores como Rafael Veiga, Murilo e Piquerez curtiram publicações de torcedores que exaltavam o clube e criticavam o Chelsea. Isso indica que o elenco está acompanhando atentamente o desenrolar emocional da situação. Mas também acende um alerta: será que estão absorvendo mais tensão do que o necessário? O técnico Abel Ferreira, sempre comedido em suas declarações públicas, evitou rebater diretamente Maresca. Preferiu a linha da elevação moral, dizendo que respeito é construído com atitudes, não com palavras. Nos bastidores, no entanto, fontes revelam que o português ficou extremamente irritado com a forma como o colega europeu tentou desmerecer o Palmeiras. O recado foi claro: o time não entrará apenas para jogar, mas para restaurar o orgulho ferido. O histórico recente entre clubes europeus e sul-americanos em competições internacionais também entrou na pauta. Desde as derrotas de clubes da Conmebol para os gigantes da UEFA no Mundial de Clubes, muitos começaram a comprar o discurso de inferioridade. Mas o Palmeiras, com seu projeto esportivo estável e sua presença constante nas fases finais da Libertadores e do Brasileirão, tenta mudar essa lógica. E o jogo contra o Chelsea se torna, mais do que nunca, um símbolo de resistência continental. Jogadores com mais rodagem no elenco, como Zé Rafael e Gustavo Gomes, assumiram o papel de líderes emocionais. Em conversas com os mais jovens, reforçam a importância de manter a cabeça no lugar e jogar com inteligência. A mensagem é clara: não se trata apenas de responder com gols, mas de jogar com classe, mostrar que o futebol brasileiro é, sim, sinônimo de grandeza. E que o Palmeiras, acima de tudo, é parte central dessa história. A tensão aumentou ainda mais quando jornalistas ingleses divulgaram bastidores da entrevista de Maresca, alegando que ele estaria irritado com a possível valorização midiática do Palmeiras nos dias anteriores ao jogo. A suposta inveja do espaço dado ao clube brasileiro foi interpretada por muitos como o verdadeiro estupim da declaração ácida. Isso só reforçou a teoria de que o Chelsea tenta desestabilizar a confiança alviverde antes da bola rolar. Na contramão do tumulto, psicólogos do clube têm feito sessões coletivas individuais com os atletas. Técnicas de respiração, visualização de cenários positivos e conversas sobre autoestima e superação ganharam destaque na rotina diária. O objetivo é claro: transformar o abalo em combustível, a ofensa em motivação e a dor em performance. A preparação psicológica passou a ser tão crucial quanto o treino tático. A torcida, por sua vez, já planeja uma recepção histórica no jogo contra o Chelsea. Mesmo fora do Brasil, milhares de palmeirenses devem lotar os arredores do estádio, levando bandeiras, instrumentos e o grito que une o povo alviverde: Avante, palestra! Essa mobilização também mexe com o emocional dos atletas, que enxergam nos olhos de cada torcedor o peso do escudo que carregam no peito. Com o duelo se aproximando, todos os olhos se voltam para a reação do Palmeiras. Maresca fez seu movimento, agitou o tabuleiro psicológico e aguarda a resposta. O Chelsea virá com a força de uma potência europeia, mas enfrentará um time ferido na alma, e, por isso mesmo, mais perigoso. Resta saber se o impacto emocional deixará cicatrizes ou se será o motor de uma virada histórica. Neste momento, cada passo dado nos bastidores do clube importa. O modo como o elenco absorve a provocação, o tipo de discurso adotado por Abel, a postura da diretoria, o apoio da torcida, tudo compõe a narrativa que antecede esse grande duelo. Se vencer, o Palmeiras terá mostrado ao mundo que não é pequeno, mas uma potência que não se curva ao desdém de ninguém. E se perder? Ainda assim, a postura será julgada. Porque mais do que o resultado, é a maneira como se reage à humilhação que define a verdadeira grandeza de um time. A expectativa, portanto, não gira apenas em torno do placar final, mas da coragem e da dignidade com que o Palmeiras vai se portar diante do insulto. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Há poucos dias do confronto, o ambiente no Palmeiras é de introspecção e preparação intensa.
Cada treino é cercado por câmeras, cada fala é analisada com lupa, e cada jogador parece carregar uma missão silenciosa, a de provar que um clube não se mede por fronteiras geográficas, mas por conquistas, caráter e resiliência. A fala de Maresca ainda paira no ar, mas já começa a ser encarada de outra forma, não mais como agressão, mas como motivação. Esse episódio, por mais doloroso que tenha sido, pode marcar uma virada no espírito competitivo do time. A dor provocada por uma declaração tão desdenhosa está sendo lentamente convertida em convicção. O Palmeiras, que já entrou em campo tantas vezes pressionado, sabe lidar com desafios. A diferença agora é que o desafio não vem apenas da bola ou da tática, mas de uma ferida emocional que precisa ser superada ou usada como catapulta. A narrativa desse embate já transcendeu o futebol. Virou símbolo de algo maior, um enfrentamento entre arrogância e humildade, entre desdém e respeito, entre preconceito e identidade. O Chelsea pode ter um elenco estrelado, mas o Palmeiras entra em campo com o peso da história, o orgulho da América do Sul e a coragem de quem não se curva. Para o torcedor, o duelo é mais do que um jogo. É um momento de afirmação, de gritar que o Palmeiras é gigante por sua gente, por sua jornada e por sua resistência. E quando a bola rolar, cada chute, cada dividida, cada lance será carregado de uma emoção que ultrapassa qualquer declaração. Porque o futebol se faz também de alma. E alma, o Palmeiras tem de sobra. Resta agora aguardar o apito inicial. Maresca falou. O mundo escutou. Mas é em campo que as respostas serão dadas. E o Palmeiras, ferido, orgulhoso e determinado, promete responder da forma mais nobre que o futebol permite, com futebol, com raça, com grandeza. Afinal, quem é pequeno nunca move montanhas. E o que se vê diante do mundo é um Palmeiras pronto para mover o impossível. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.